Fala pessoal, Sargento Trader aqui, eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótima e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. Dessa vez trazendo um vídeo importante sobre eu ia falar gestão de risco, quase que saiu isso, mas é gestão emocional, na verdade, que é aquilo que te diferencia dos 80%. Né? E você já vai entender isso porque muita gente fala o seguinte: eu quero um setup. Quero estudar um setup porque o setup é o que vai me dar consistência. Não, eu quero o setup. É o setup o tempo inteiro. Mas o que é o setup? Afinal de contas, um setup é um mecanismo de negociação que engloba o seu operacional. Então é ali que vai estar a sua relação risco-retorno, o seu risco por trade, sua exposição, sua estratégia. Você vai usar gráfico, fundamentalista, técnica, análise técnica, com indicadores, etc. O setup é isso. O setup é o que você vai fazer, né? Porque um trader ou uma trader profissional se preocupa com isso. O que eu tenho que fazer? Não é adivinhar para onde o preço vai, é o que eu vou fazer. Então o setup é isso, é uma parte importante do trader, concordo com todo mundo. Mas não concordo que é a mais importante. Porque um setup é a coisa mais simples que existe de você entender. Tem vários setups por aí e todos são para ganhar dinheiro. Então por que será que todo mundo continua quebrando? Por que é tão difícil ter mais? Por que tem mais pessoas que perdem do que ganham no mercado? Porque o que vai sustentar você no longo prazo é o seu emocional. Né? Então eu vejo muita gente falando assim: eu estava 20 dias positivo, eu estava um mês positivo, eu estava 3 meses positivo. Aí toma um stop e acabou a vida do cara. Por quê? Porque deve ter perdido tudo, ou perdeu 70%, 80% do lucro. Por quê? Porque, primeiro, talvez por falta de planejamento, né? Mas também porque não sabe lidar com a perda. Né? E perda, se você está passando por isso, não é para você se sentir uma pessoa ruim. Não é para você se sentir um incapaz ou uma pessoa incompetente para ser um trader ou uma trader. Porque realmente é difícil lidar com o emocional. No mercado financeiro, principalmente, porque a gente tem várias situações no mercado em que a gente tem que transformar situações ruins, que nos causam angústia, em situações boas. Por exemplo, stop loss. Até ouvi essa palavra, tem gente que não gosta, mas por que o stop loss é uma coisa tão difícil de encarar? Porque o stop loss envolve perda financeira. E quando a gente perde dinheiro, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele reage. Pô, perder dinheiro é uma coisa ruim, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas no mercado financeiro a gente tem que entender que o stop loss, mesmo sendo uma ferramenta onde a gente está lidando com perda financeira, é a ferramenta que nos garante ainda ter um capital para aproveitar as oportunidades futuras que o nosso setup vai nos dar no mercado. Né? Então, olha como é esse conflito de interpretações. É difícil lidar com o emocional. Né? Mas, para vocês entenderem isso, eu acabei trazendo um conceito de um psicólogo, né, que é o viés de disponibilidade. Esse conceito é um conceito do Daniel Kahneman, né, que é Nobel em Economia. Ele está bem conhecido agora por conta da sua obra Rápido e Devagar, que o mercado financeiro está abraçando a obra dele. Eu recomendo, inclusive, a leitura. Eu já li. Perfeito, perfeito. Nunca vi uma coisa tão perfeita. E aí eu decidi trazer um dos conceitos deles para a gente estar trabalhando aqui com essa parte de gestão emocional no mercado. Tá? Mas o que é o viés de disponibilidade? São informações com base em experiências e emoções armazenadas no seu subconsciente. Tá? Então, vamos supor que você viajou, né? Você decidiu fazer uma viagem que você tanto queria fazer já há muito tempo, e aí você conseguiu finalmente fazer a sua viagem. Você comprou a passagem, viajou, chegou tudo bem, ficou lá no seu hotel, na casa de algum parente, amigo seu, familiar, e aí você foi fazer o que você queria fazer naquela cidade. Vamos supor que é uma viagem de férias. E aí você vai passar por todo tipo de experiências boas, as experiências ruins, se é que tiver. Isso tudo vai ficar armazenado no seu subconsciente. Se você tiver mais experiências boas do que ruins, quando você lembrar dessa viagem, depois que você voltar para sua casa, etc. Quando você lembrar dessa viagem, você automaticamente vai se sentir bem. Porque se você teve mais momentos bons do que ruins, você vai falar: poxa, aquela viagem foi tão boa,
porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não sei o que lá. Porque isso tudo está armazenado no seu subconsciente. Isso é uma informação que você tem agora, que está coletada e armazenada no seu subconsciente, né? E aí, além da informação, da sua vivência que você teve ali, as suas emoções também vão se refletir quando você lembrar. Então, se você se sentiu bem na viagem, automaticamente você vai se sentir bem quando você lembrar. Você vai se sentir até tranquilo, mais leve, você vai ter uma sensação boa na hora. A mesma coisa em situações ruins. Se você passou por uma situação ruim, você vai lembrar daquilo ali e vai ficar muito triste ou até assustado, coisa do tipo. Como é o caso de pessoas que têm fobia, trauma de alguma coisa, porque passou por alguma experiência e aí quando lembra disso, ou quando passa por uma situação semelhante, já fica ali tenso, já fica, sabe, já tem aquele descontrole nas decisões que vai tomar, ou fica muito ansiosa, fica, sei lá, fica pálido. Tem gente que fica até assim. Por quê? Porque a situação foi tão ruim para aquela pessoa, a experiência dela foi tão ruim, né? Que aí, além da experiência, as emoções que ela sentiu na hora também foram péssimas. Então acabou ficando traumatizado. E aí, quando ela lembra disso no futuro, ela sente a mesma coisa, né? No mercado financeiro é a mesma coisa, em várias situações. Por quê? Porque vamos supor que você está olhando isso daqui. Esse relatório aqui é de uma conta real, tá? Esse relatório, inclusive, é do Trader Tranquilão, tá? Que a gente encerrou a 7ª temporada. Eu não vou falar infelizmente no negativo, porque infelizmente, se eu falasse infelizmente, eu estaria dando a noção de que mercado é só ganho. Mas felizmente a gente fechou negativo e dentro do que a gente tinha estabelecido como risco. Então tá tudo bem. Só que as pessoas que estão começando às vezes não conseguem olhar um relatório desse e controlar, elas não conseguem lidar com isso daqui de uma forma fácil, e realmente não é fácil, né? Eu também já fui iniciante, hoje eu tenho 4 anos de mercado, mas eu também já fui iniciante. Quando eu vi um relatório desse eu ficava triste, eu ficava me sentindo uma pessoa incapaz, uma pessoa que nunca ia conseguir tirar dinheiro desse mercado, que nunca ia conseguir ensinar alguém a fazer isso. Só que olha só como é que as coisas são. Hoje eu ensino as pessoas a fazer isso. Hoje eu estou aqui com vocês no Forex Social, né? E as pessoas têm resultado com o que a gente oferece, inclusive no Forex Social, né? Nosso curso, mesmo as pessoas conseguem ter resultado com o que a gente passa. Mas o grande impasse não é nem o que a gente apresenta no curso, é o emocional. Então, olhar para isso daqui e se sentir tranquilo, se você olha para isso daqui e fala que você está tranquilo, é mentira. Eu olho para isso, é claro que eu fico desconfortável. Esse ano, por exemplo, foi difícil de operar no mercado. Foi bem difícil, várias situações, né? Guerra comercial atrapalhando na oscilação dos ativos. Ocorreram situações pessoais minhas também que eu não consegui perder. Aliás, situações familiares e dentre outras coisas, mas também teve toda a questão de fazer operações para todo mundo ficar vendo no YouTube, etc. Isso influencia na mente de um trader, isso altera o mindset do cara, né? Independente do seu grau de conhecimento, de experiência, qualquer pessoa que faz operações ao vivo tem a performance prejudicada. Porque o peso de uma operação errada é muito maior. Porque vai vir um monte de nego falando para você que você fez errado, que você deveria ter feito isso, feito aquilo. E isso tudo acaba sendo uma pressão psicológica. E um trader ou uma trader não pode ter pressão psicológica, né? Então, quando eu olho para isso, é claro que eu fico desconfortável. Mas eu vou fazer o quê? E é esse o negócio do mercado financeiro. A gente tem que aceitar que ele é assim. Não tem para onde fugir. Vai ter situações que você vai estar ganhando, como foi até aqui. Até aqui a gente estava até bem. Até aqui a gente tinha rentabilizado a conta até em 3%. Então estava tudo beleza. Mas também a gente tem que entender que no mercado a gente vai perder. E talvez até mais do que a gente ganhou. E isso é normal. Claro que não é o que deve ser feito, mas acontece, né? Mas no mercado a gente acaba sendo cercado por um grau de perfeccionismo muito grande por parte das pessoas, que você tem que acertar mais, que você não pode tomar stop, que você não sei o que lá, que você tem que mudar a estratégia, que você tem que rever não sei o que das contas. Pô, você montou a estratégia de acordo com aquilo que você se sente bem, de acordo com aquilo que você viu lógica em operar, e aí de repente vem alguém
que talvez não saiba nem o que você está fazendo, não saiba nem o que você está olhando, falando para você que você tem que fazer diferente, e aí daqui a pouco vem outro, depois vem mais um, depois vem mais um, e no mercado financeiro o que mais tem é gente querendo saber mais do que o outro. Eu não sei para que isso, não sei para qual é a necessidade das pessoas quererem atropelar as outras no mercado. Porque nesse mercado todo mundo ganha e perde do mesmo jeito. Independente da sua estratégia, independente de como você opera, vai ter dias que você vai perder, talvez mais do que você está ganhando. Vai ter dias que você vai fechar negativo, vai ter mês, ano. Isso vai acontecer. Os maiores traders do mundo já passaram por fases em que eles fecharam o ano negativo. Por que você que está começando agora não vai passar por isso? A gente está lidando com um mercado onde a gente tem que usar ferramentas analíticas para saber onde o preço pode ir. A gente está lidando com especulação. Então, como que a gente vai falar que isso é uma profissão fácil? Não é. Não é. Mas quando a gente olha situações desse jeito, a gente tem que ter em mente que o mercado financeiro é esse ponto final, né? E lidar com isso é sim complicado. Lidar com o emocional não é fácil, mas a gente precisa entender as coisas como elas são. Mesmo sabendo que não é fácil, o que a gente tem que colocar na cabeça? É olhar um negócio desse aqui e falar assim, pô, cara, isso é normal. Tá dentro do que eu estabeleci como gerenciamento de risco? Tá dentro da minha gestão? Tá, então tá beleza. É assim que a gente tem que ser no mercado. Mesmo perdendo ou ganhando, não importa. Mas principalmente perdendo, a gente tem que lidar com o mercado assim, tá? Por quê? Porque a gente tem a informação. Mas o que é a informação? A informação é resultante do processamento, manipulação e organização de dados e ideias. O foco aqui são as ideias. Então vamos supor que caso você não consiga lidar com essa situação, olhando aquele relatório dessa forma que eu falei, você vai estar passando por esse processo aqui. Você vai pegar uma situação isolada, uma razão isolada, que são as perdas. Você viu ali naquele relatório que a gente teve mais perdas do que ganhos, né? E aí você vai estar processando na mente as perdas como uma coisa ruim. Por quê? Porque isso vai te causar angústia. Perder dinheiro causa angústia. Ninguém gosta de perder dinheiro. Não precisa você se sentir mal porque você tomou stop e depois se sentiu ruim ou fez uma coisa maluca depois. Não precisa, porque é da sua natureza você sentir angústia ou a necessidade de tentar reverter aquela coisa ali, aquele negativo gigante na sua frente, por conta de operações erradas ou coisa do tipo. Normal, né? Porque isso causa angústia e o ser humano em si não gosta de angústia. Então ele faz de tudo para se livrar daquilo. E no mercado financeiro, se livrar daquilo significa reverter a situação para ficar positivo de novo. Mas quando você está começando no mercado, isso não funciona. Pô. É mais fácil você perder mais do que você já perdeu do que você conseguir reverter a situação. A real é essa, né? Mas aí o que acontece? Você tem a razão isolada, que são as perdas. Você tem um processamento dessa informação na mente, que as perdas são ruins porque elas te causam angústia. Isso logo se torna uma informação ruim, tá? Isso vai para o seu subconsciente, aí o viés de disponibilidade, isso aí, essa informação vai para o seu subconsciente, e aí você tem as reações, a interna e a externa. Sua reação interna é a seguinte: você vai sentir ansiedade, que é o sistema de proteção do ser humano, né? Você vai sentir ansiedade do seu futuro, ou seja, de operações futuras. Você vai ficar pensando, pô, será que se eu comprar, se eu fizer a operação agora eu vou acertar? Será que dessa vez vai? Será que agora o mercado vai para o lado que eu estou projetando? Será que... Você vai ficar o tempo todo falando, e se, será que vai, será que não vai, será que... Você não está no mercado para ficar pensando se o mercado vai ou não vai. O seu trabalho é, qual é a minha estratégia, onde é que está meu gatilho de entrada? É comprar aqui, vender ali e pronto. Você não é vidente, você é trader. Só que quando você não sabe lidar com suas perdas, é isso que você vai pensar. Será que vai, será que não vai? Será que o meu stop está muito curto? Aí a pessoa vai lá e aumenta o stop, sabe? Aí vai aumentando mais, e aí quando vai ver já fugiu do trading plan, aí já era. Tomou um stop, leva 70%, 80% do lucro, até mais. Ou até quebra a conta mesmo. Tá? E aí, é aí que você já se torna vítima da sua ansiedade, porque você está com medo de perder, né? Você está com medo de fazer o seu trabalho, que é operar. Por conta... olha onde isso tudo começou. Por conta da da forma que você lidou com uma situação que já passou, né? Então olha o ciclo que isso pode te causar. E aí as reações externas são o quê? Frio na barriga, tem gente que sente frio na barriga. Sente um suor frio, fica com o dedo travado, é a expressão que a gente tem no mercado, né? Dedo travado.
que é você olhando ali a oportunidade na sua frente, e aí você tem ali o seu setup ali na sua frente, ali você não faz nada. Você fica só olhando. Aí você vê o mercado indo para o sentido que você tinha olhado e você se sente a pior pessoa do mundo. Você não tem que se sentir, você não precisa se sentir. Aliás, você vai se sentir, não adianta nem eu falar. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Mas você tem que entender uma coisa, não tem necessidade de você ficar se castigando tanto, porque a primeira coisa que você tem que reconhecer é o seguinte: se ele for para o sentido que você estava esperando, significa que o seu setup ele é bom. Parabéns, você conseguiu desenvolver um bom setup. Só que você não conseguiu agir porque uma coisa está te impedindo. Né? Que é esse ciclo que a gente está desenhando. Foi uma situação que você pegou no passado e está replicando no futuro. Aliás, no presente, no caso. Né? Então isso é uma coisa normal. Você não precisa se sentir incapaz, incompetente ou desqualificado ou desqualificada para esse mercado, porque realmente é difícil. Ninguém gosta de perder dinheiro, é da natureza humana não gostar de perder dinheiro. Se alguém gostasse de perder dinheiro, era só pegar uma nota de 100 e sair rasgando aí, por aí. Né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém, absolutamente ninguém. Então você não precisa ficar se castigando quando você, por exemplo, não consegue apertar o dedo para fazer a operação. Né? Mas tem gente que, além disso, né, tem aquela insanidade nas operações. Que é o quê? É aquela pessoa que opera em conta demo, né, que tem o primeiro, já começa errado, porque operar em conta demo não é errado, tá? Mas quando você vai para conta demo, você tem que colocar os valores que você tem em mãos. Mas tem gente que começa em conta demo com 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, não sei quantos milhões de dólares. Pô, a pessoa é milionária, a pessoa tem um patrimônio absurdo em conta demo. E quando você faz isso, você está fazendo uma coisa muito perigosa. Você está criando um personagem de você próprio. Você está fugindo da sua realidade. Você está criando uma coisa que você quer ser no mercado, que é uma pessoa que tem 100 mil dólares na conta, 1 milhão de dólares na conta, para operar e viver desse mercado. Você se torna vítima do seu próprio objetivo, que é viver de mercado. E como você faz isso? Criando um personagem. E aí, quando você tem perdas no mercado, o seu personagem, aquele personagem que você criou, que tem 100 mil dólares, 1 milhão de dólares na conta, ele vai falar o seguinte: pô, essas perdas aí não são nada. É só abrir aqui um monte de operação, que aí logo logo isso aí fica positivo de novo. Que é o que acontece com muita gente. Por quê? Porque elas estão se tornando vítimas do próprio sonho delas. Olha que loucura. Então não é fácil lidar com o emocional, mas é possível interpretá-lo. Que é isso que eu quero que você faça agora. Entenda como sua mente funciona. Tá? Porque mercado financeiro não é só setup. Antes fosse só o setup. Porque setup tem um monte, mas por que será que todo mundo quebra? Ou a maioria das pessoas quebra? Até se matam por isso. Por que será? Emocional. Então olha quantas coisas a gente tem dependendo da forma que a gente lida com as situações do mercado. E aí depois de tudo isso você tem um hábito. Então se você tem um hábito de focar em situações isoladas, como perdas, e não conseguir lidar com isso, porque no mercado você tem dois, é como se fosse uma moeda, você tem a cara a coroa. Né? Ou seja, você tem perda e você tem ganho. Não tem jeito. Você ganha e você perde, você ganha e você perde, você ganha e você perde. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Mercado é isso, você vai perder, você gostando ou não dessa ideia não interessa. Você vai perder também. Se você só olhar para o ganho, você vai estar se destruindo no mercado. Você sozinho, ou sozinha, não sei. Né? E aí, com todo esse ciclo desenhado, você criou um hábito de ser parte da estatística de 80% das pessoas que perdem dinheiro no mercado. Porque passam por todo esse processo, porque só conseguem enxergar a parte boa, a parte que as pessoas vendem, que você vai vir para o mercado, que teve um caso de um aluno que ganhou não sei quantos mil em um dia, ele faz não sei quantos dígitos e não sei o que lá, não sei o que lá. O marketing do educacional do mercado financeiro ele é venenoso, porque ele só mostra casos de pessoas que deram certo, mas não mostra o processo que elas passaram, ou não mostra o caso das pessoas que deram errado. Por quê? Porque o motivo todo não foi o setup, foi o emocional, foi a forma que elas lidaram com as perdas no mercado.
E lidar com perda não é fácil, é difícil você, ainda mais quando você é day trader, é difícil você fechar o dia negativo. É difícil, porque você tinha o objetivo de fechar positivo, mas você fechou negativo. É difícil ver aquilo ali? É da sua natureza ver aquilo ali e achar complicado. Mas no mercado financeiro não tem para onde fugir. É aquilo ali pronto. A única coisa que você tem que pensar é o seguinte: estava dentro do meu trading plan, está dentro da minha gestão de risco? Está. Então, tá tudo certo. Amanhã é outro dia. E você não tem que pensar no que aconteceu ontem. Você tem que pensar no que vai acontecer. Aliás, você não tem nem que pensar no que vai acontecer amanhã. Você tem que esperar o amanhã chegar primeiro. Você tem que acordar, tomar café, abrir o notebook, ligar o computador ou usar o tablet, não sei por onde você opera, sentar na frente do notebook e falar assim: o que eu tenho que fazer hoje? Não é pensar no que aconteceu ontem ou o que vai acontecer amanhã. É no hoje, tá? Porque senão você já entra nesse ciclo aí e você cria esse mau hábito destruidor no mercado, tá? E o único que tem controle sobre sua mente é você. Não sou eu, não é o Forex Social, não é o Trump, não é a corretora, não é ninguém, é você. E controle da sua mente não significa você ser um gelo, você ser um cubo de gelo. Você fingir que você não tem ansiedade, você fingir que não tem emoções, você fingir que não tem sentimentos, você fingir que não tem tristeza quando você vê que você está perdendo dinheiro. Não é isso. É você saber bater de frente com a realidade que você vai ter no mercado. Você quer viver desse mercado? É possível. É possível viver desse mercado. E o que é viver de mercado? Viver de mercado não é ter vida de celebridade, não. Como eu vejo muito por aí. Parece que ser trader é celebridade. Não. Viver de mercado é você pagar suas contas. É o que eu faço. Eu pago minhas contas com o mercado. Então, é só isso viver de mercado. Só. Não tem mais nada do que isso, tá? Mas, para você pagar uma conta que você tem todo mês, né, você tem que ter controle sobre sua mente. E como você faz isso? Entendendo como ela funciona. Então a gente está trazendo isso aqui para que você entenda o que acontece dependendo da forma que você lida com uma única experiência que você teve na sua vida no mercado. Olha o ciclo que você tem, tá? Mas a boa notícia, embora depois de ter passado por tudo isso, a boa notícia é que quem tem todo o controle sobre tudo isso é você. Se eu conseguir fazer isso, se um outro trader conseguiu, se uma outra trader conseguiu ter um controle ou interpretar os mecanismos mentais para lidar com as operações do mercado, por que você não vai conseguir? É difícil pra caramba. É muito difícil, mas você não precisa se castigar, porque todo mundo passa por isso. Independente do seu nível de experiência, pode ter 10 anos de mercado. Você ainda vai sentir um calor quando você vê a operação ir contra você. Você ainda vai sentir um calorzinho também quando você tomar stop. Você vai se sentir mal quando você fechar negativo. Isso vai ir para sua vida inteira. Você vai ter que conviver com isso como trader a sua vida inteira. Tem gente que dá aula, mas às vezes também perde controle nas operações. Não a ponto de sair fazendo um monte de operação, né? Mas sente raiva, sente tristeza, sente angústia. É normal, é do ser humano, né? Mas o bom é que a gente consegue ter o controle sobre nossa mente sendo disciplinado ou disciplinado. Como? Tendo um bom planejamento. Se você não sabe fazer um planejamento, se você nem sabe como montar uma estratégia, se você não sabe nada disso, fique despreocupado ou despreocupado que a gente tem aqui o nosso curso do Forex Social, que caso você queira saber, eu vou deixar o link aqui na descrição. E mesmo que você não goste do curso, você tem 30 dias de garantia para pedir seu dinheiro de volta. Por que a gente colocou 30 dias de garantia? Porque a gente não sabe se mercado financeiro é para você. Não tem como saber. Não tem como saber se você vai aguentar a pressão. Não tem como saber, né? Por isso que a gente tem 30 dias de garantia, caso você esteja ali no curso, fazendo, aprendendo, colocando em prática e vê ali, pô, esse negócio não é para mim e tal, vou pedir meu dinheiro de volta. Então a gente trabalha com o maior nível de transparência possível para trabalhar com esse sistema de garantia, ok? Mas eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a entender que mais importante do que o setup, saber o que você vai fazer no mercado, é você ter um controle, desde que
você saiba interpretar como sua mente funciona, para só depois você ter um controle sobre suas emoções durante as operações, ok? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu mega dislike. Compartilhe, falando mal ainda, porque se alguém ver, talvez isso ajude alguma pessoa, ok? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço, excelente final de semana e fui!